Júlia está muito preocupada e insatisfeita com a demora que algumas mulheres estão enfrentando para realizar exames de mamografia no município de referência da região. Ela quer ir a fundo e encontrar as reais causas desse problema. E uma coisa é certa, essa é uma questão que só pode ser resolvida através da articulação entre os gestores da região. Encontramos vários desafios nessa região que nós estamos localizados no centro do Paraná. É uma região que ainda possui uma grande desassistência, tanto médica quanto de médicos clínicos gerais, quanto de especialistas. Então, quando o paciente ele chega na atenção básica, a gente precisa estar com as nossas equipes treinadas e capacitadas para poder ter a sensibilidade de captar a necessidade desse paciente e poder organizar o fluxo que ele vai seguir dentro da rede de saúde. Os pacientes que vêm para cá vêm estratificados pela atenção primária e nós atendemos 6 linhas prioritárias, que são as linhas priorizadas pelo Estado do Paraná. Essa abordagem também ela é passada por um sistema chamado de linha de cuidado do paciente. Essa linha do cuidado aqui, através dessa ficha já que nós temos impressa em mãos, nós passamos para o sistema, esse sistema interligado, a Regional de Saúde, né, o sistema AME, e essa ficha aqui nós podemos pegar e passar para eles tudo que é realizado com o paciente. Quando os pacientes vêm, nós tentamos marcar pacientes do mesmo município para o mesmo período. Então, se hoje fossem, por exemplo, 4 pacientes de Manuel Ribas, na semana seguinte, nós marcamos um matriciamento remoto com a equipe de Manuel Ribas. Através desse matriciamento, nós conversamos então com a equipe sobre tudo o que aconteceu aqui. E a equipe também fala pra gente o que ela tem de dificuldade para a implementação daquele caso. E nós combinamos a periodicidade que nós vamos nos encontrar para falar dele. Esse matriciamento, semanalmente, com equipes individuais, fortalece muito o vínculo entre os profissionais da atenção primária e os profissionais especialistas, porque eles passam a se conhecer pelo nome, eles começam a ter mais liberdade até para trocar dicas, conversar, às vezes, por mensagem sobre alguma dúvida. E o que eu acho que é mais forte nisso tudo é que essa ação matricial, ela não se dedica só àquele caso que está sendo discutido. O caso que é discutido vai amparar esses profissionais para outros casos que talvez nem viessem para cá. Então, qualifica realmente o processo de atenção primária. Meu nome é Irene Rosa dos Santos Valec. Eu vim fazer um procedimento para o problema de diabetes, né? Então a gente procura o melhor para a saúde, né? No acolhimento, nós perguntamos de onde ele vem, que tipo de transporte ele utilizou para vir para cá, quem é o motorista responsável por ele, até que horário que ele vai ficar conosco. Quando o paciente chega, né, ele passa em cada área, né, e a gente faz o ajuste aí das medicações, né, o controle dos exames e toda a abordagem terapêutica mesmo para melhorar o controle da doença do paciente. Esse ciclo é composto pelos diversos profissionais que fazem parte daquela equipe. No caso do atendimento de hoje, do diabetes, nós temos o médico, a enfermeira, a psicóloga e a nutricionista. Então, são profissionais especialistas, nós tivemos muitos critérios para a contratação, então o médico endocrinologista, a enfermeira estomaterapeuta, para que eles possam apoiar os profissionais da atenção primária. E no final do dia, né, eles recebem esse caderno de autocuidado, e aqui não tem só, né, a parte do cuidado médico, mas também tem a parte nutricional, da psicóloga também, da enfermeira. De cada profissional é feito um plano de cuidado. Nesse plano de cuidado, ele leva para casa tudo que foi orientado e ele também pode mostrar na UBS. No caderno estão as metas que ele assumiu de mudança de comportamento.
Aí aqui é uma identificação na frente, outra aqui dentro, uma mais completa que tem a UBS, quem é o enfermeiro, o ID do paciente. E aqui dentro, geralmente essa parte fica com a psicóloga, que são os objetivos de vida que o paciente tem e o que é importante na vida para ele. Passada o atendimento, o paciente vai embora, né? Os pacientes vão embora e a equipe tem um tempo reservado para a discussão do caso. Eles se reúnem em uma sala específica, todos os pacientes que foram atendidos naquele dia são discutidos os casos e construídos planos de cuidado. Esse plano de cuidado é muito mais no sentido de verificar fragilidades que podem ter sido identificadas no atendimento, desde a atenção primária, transporte, ou até mesmo situações da comunidade. Às vezes um paciente fala, por exemplo, que não consegue ter acesso à academia de saúde porque aquele lugar não está adequado, não é seguro no município. A gente tenta sempre levar essas informações para a equipe para que eles possam apoiar e fazer com que aquele plano de cuidado seja implementado. O tratamento bem bom, né? Não só para mim, como para todo mundo, né? Já trata no começo, para depois não sofrer, né? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a organização e o funcionamento da rede de atenção à saúde e como a relação entre a atenção básica e a atenção especializada é importante para a integralidade do cuidado na rede. Mas antes, a gente dá uma olhada nos destaques da aula passada. Na semana anterior, nós encerramos a série de aulas sobre vigilância em saúde, falando sobre as vigilâncias ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Conversamos sobre as principais ações realizadas pela vigilância ambiental e vimos que o controle de zoonoses como a dengue e a chikungunya faz parte das estratégias desse tipo de vigilância. Entendemos que a atuação da vigilância sanitária vai muito além do funcionamento e licenciamento de estabelecimentos municipais. Discutimos a importância da atenção básica na vigilância em saúde do trabalhador. E, ao final, chamamos a atenção mais uma vez para a necessidade da integração entre as vigilâncias e desta com a atenção básica. Nessa altura do curso, nós já entendemos o papel da atenção básica na ordenação da rede de atenção e na promoção e proteção da saúde dos usuários do SUS. Felipe? Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Cassiana. Mas a garantia da integralidade do cuidado não pode ser alcançada somente com os serviços oferecidos na atenção básica. Alguns atendimentos demandam tecnologias que ultrapassam os limites estruturais e financeiros da maioria dos municípios. E é nesse ponto que entra a atenção especializada. É na atenção especializada que os usuários têm acesso a serviços como internações hospitalares, exames laboratoriais e de imagem, sessões de quimioterapia e hemodiálise, serviços de urgência e emergência, entre vários outros. Mas a complexidade desse nível de atenção traz vários desafios para os gestores municipais. Estou aqui para conversar com vocês de uma forma que eu possa trazer um pouquinho sobre os desafios da atenção especializada, aonde a gente percebe claramente que o primeiro passo nosso é a busca pela institucionalização do processo de regionalização. A responsabilidade, inclusive, de cada ente federado, nós temos os municípios, nós temos estados, nós temos a União, nós temos também os profissionais de saúde, que juntos, os trabalhadores,
com a gestão, podem atuar nesse fortalecimento. Trago também um desafio extremamente importante que deve ser levado em consideração, que é a questão política partidária, que envolve muitas vezes as regiões de saúde. A política de saúde ela tem que estar acima dessa discussão. Essa é uma postura que o gestor tem enfrentado e tem lutado para conseguir. Mas para fortalecer as regiões é necessário que a gente otimize esses recursos. Na Bahia, nós, entre outras linhas de cuidado, na questão da oncologia, o que nós tínhamos há algum tempo atrás? Toda a alta complexidade da onco estava centrada na capital. E aí nós tínhamos pacientes que rodavam 1.000 e tantos quilômetros para poder fazer até uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia de cabeça e pescoço. O que nós fizemos? Fomos para as regiões, estado e município, conversando com os profissionais, conversando com os gestores, para levar este serviço de oncologia, essa linha de cuidado para essas regiões. Hoje, praticamente todas as regiões, as macro-regiões da Bahia têm o serviço de oncologia. Então, é a partir dessa experiência que a gente coloca que a postura do gestor é ele ajudar a cobrir esse vazio assistencial. É super importante que haja um movimento regional, que a gente fortaleça a região para que todos os cidadãos daquela região seja cuidado lá, para não precisar todo esse deslocamento e o sacrifício que os nossos pacientes fazem. Um dos maiores problemas que os gestores precisam enfrentar na rede de atenção é a fragmentação do cuidado. Atualmente, no SUS, usuários, gestores e profissionais vivem uma realidade marcada por problemas com múltiplos agendamentos, longas filas de espera, dificuldades de acesso, perda da qualidade dos serviços. Muitos desses problemas são causados pela falta de conexão entre serviços. Quando os serviços de saúde estão desconectados, eles podem concorrer entre si e, além de afetar a qualidade da atenção, isso traz custos cada vez mais altos para a gestão. A gestão do sistema tem que ser feita através de compromissos muito mais amplos, que é a chamada regionalização da saúde, né? Deveria você ter na base do sistema toda a rede de atenção primária, e essa eu acho que até o Brasil avançou de alguma maneira, mas a partir daí você não tem os links à atividade especializada. O Brasil é um país continental e essa questão de acesso, ela varia muito de região para região. A gente vê que existe um vazio de acesso que está aí no meio de tudo, né? Os gestores, sejam eles municipais e estaduais, eles acabam, como eu vou dizer, cuidando do seu território, né? Aos municípios cabe governança e zeladoria, na sua grande maioria. Trabalhar junto, de maneira solidária, complementar, é a chave para que a gente possa melhorar as condições locais e regionais em termos de assistência, né? Então, abstrair as questões políticas, porque isso não interessa a nada. A única política que nos interessa é a política de saúde, é a política sanitária, é a política daquilo que a gente pode fazer pelo cidadão, em termos de melhora de vida, qualidade de vida, expectativa de vida, bem-estar e assim por diante, né? A desorganização dos serviços também pode ser resultado da dificuldade do gestor em identificar as necessidades de saúde da população. A fragmentação do cuidado, que significa a não existência de um cuidado integral, ele ser, como o próprio nome diz, fragmentado, a pessoa tem uma necessidade integral para a atenção à sua saúde e o que o sistema oferece são partes, são segmentos desse cuidado. Um dos principais desafios de reduzir a segmentação do cuidado é fortalecer a atenção básica. É por meio da atenção básica que
a gente consegue mapear o que nós chamamos necessidades de saúde das pessoas, dos usuários, para que possa ter planejamento e estratégia para organizar este cuidado de uma forma continuada, reduzindo a fragmentação ainda existente. Que a atenção básica tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque as equipes de saúde, da família, os agentes comunitários, nos territórios onde moram as pessoas, naquela organização da rede de atenção, precisam estudar a condição de saúde e mapear essas necessidades e organizar o modelo de saúde visando atendê-las. Mas ela precisa encaminhar. E aí que vem um outro conceito importante, que é o da longitudinalidade e continuidade do cuidado. Mas aquilo que precisa encaminhar, é preciso que se organize o encaminhamento em rede para atender a necessidade da pessoa. Um exemplo que não é nenhuma doença, o parto e puerpério. É preciso que tenha o acompanhamento da atenção básica. Se for uma gestação de risco, ela precisa ser acompanhada por um ambulatório de risco. Se ela precisar de um hospital, e geralmente tem que ser um hospital de referência, se for uma gestação de risco, ela tem que ter este hospital. Então, essas estações terapêuticas, elas constituem o que a gente chama de linha de cuidado, para atender às necessidades integrais da pessoa. Esta concepção de que nós precisamos organizar a rede por meio das necessidades, ela acaba sendo fundamental para reduzir a fragmentação do cuidado e oferecer isso que é a nossa meta do chamado cuidado integral. A fragmentação na assistência ainda gera problemas relacionados à responsabilização dos profissionais pela integralidade e continuidade do cuidado. A desvinculação entre profissionais e serviços lança os usuários em um percurso onde a cada encaminhamento o risco de descontinuidade da atenção é frequente, onde a chance de acontecerem agendamentos fora de sincronia aumenta e as filas de espera só tendem a crescer. Em outras palavras, em um sistema fragmentado, o usuário até pode ter acesso ao atendimento, mas nunca vai ter garantia da continuidade do cuidado. Então, como resolver esses problemas de desorganização e fragmentação da rede? Para ser atendido com integralidade e com equidade, que são os outros dois princípios constitucionais, aí entra uma demora muito grande, entra um atraso muito grande, atrasos enormes em marcações de consultas especializadas de exames, são esperas de fazer certos tipos de exames por meses, tem alguns exames que demoram até mais de um ano para marcar. A menor célula, a menor unidade do sistema é uma região de saúde. Por quê? Porque é dentro da região que tem municípios e serviços, desde os mais simples até os mais complexos. Então, cada região de saúde, ela existe quando ela é capaz de, dentro dela, ela reproduzir todos os níveis de atenção à saúde que o SUS oferece para a população, sem que a população que habita aquela região precisa sair da região. E os municípios e estados dentro da região de saúde ganham uma força de pressão muito grande para dar certo uma região de saúde que vai atender em todos os níveis. Uma atenção básica, forte, resolutiva, é só mandar para atendimento complexo aquilo que foi impossível de segurar na atenção básica. Então, quando a política de Estado aceita isso e põe recurso nisso, e põe condições de trabalho boas para os recursos humanos, não só da profissionais de nível superior, mas os agentes comunitários, os auxiliares de saúde. A atenção básica, em pouco tempo, ela chega para 90% de resolutividade. Os profissionais da atenção especializada, eles também estão compactuando, eles estão também torcendo para dar certo a resolutividade da atenção básica para aqueles doentes que eles vão receber. Então, não vão ser doentes que têm as suas doenças agravadas em filas de espera. Então, essa referência contra referência não é um simples papelzinho para descartar o doente e mandar ele para outro atendimento. É uma interatividade, uma integração entre os dirigentes
e os profissionais que estão na atenção especializada e na atenção básica. Até que dê certo direitinho, 90% resolve na atenção básica e 10% resolve na especializada. Que é uma construção não só técnica de conhecimentos científicos e administrativa de encaminhamento de clientes e devolução dos clientes da especialidade para a básica. É uma interatividade de profissionais, de irmanamento e de combinação de critérios técnicos, científicos e principalmente critérios humanos, respeitando os direitos da população atendida. Se de tudo bem sucedido, quer dizer, a atenção integral à saúde foi toda bem sucedida no município e na região, esse é o SUS dando certo. Isso só se vai acontecer na regionalização. Os problemas de referência e contra-referência entre a atenção básica e a atenção especializada só podem ser superados através da colaboração e da troca de saberes entre profissionais. Um dos objetivos dessa aproximação entre equipes é justamente fortalecer a atenção básica e, com isso, diminuir o número de encaminhamentos feitos à atenção especializada. Vamos fazer um intervalo bem rápido e, na volta, a gente vai falar sobre regionalização. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. A integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde depende muito do fortalecimento do processo de regionalização. A organização da regionalização em saúde, como um princípio do SUS, é fundamental para que a gente possa dar para o paciente a integralidade do acesso à saúde. Nossa equipe de atenção básica consegue captar a necessidade do paciente, é onde começa a organizar essa rede. Então, se há a necessidade de especialistas, a gente tem, a cidade de Ivaiporã, que é mais próximo aqui, onde a gente tem o ambulatório multidisciplinar especializado. Lá é onde a gente estratifica nossas pacientes gestantes alto risco, crianças alto risco. Temos a linha de cuidado de saúde mental, linha de cuidado do diabetes e do hipertenso. Então, ali, o nosso paciente ele entra numa rede de especialistas e ele passa por uma equipe multidisciplinar que vai elaborar um plano de cuidado. O plano de cuidado ele é repassado às unidades básicas de saúde do município e é aí que está a grande importância dessa continuidade. Nós não podemos mais fragmentar o serviço porque o paciente precisa de uma ação integral. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse vínculo da atenção especializada com a atenção básica, é onde a gente vai conseguir dar o atendimento integral para o paciente. Então, ele volta com um plano de cuidado que é repassado para as equipes de atenção básica e, a partir daí, a atenção básica compartilha com a atenção especializada esse cuidado integral do paciente. E quando a gente fortalece a região com esse tratamento mais próximo, eu acredito que é aí que a gente vai conseguir realmente buscar a resolutividade do nosso paciente. A regionalização possui alguns atributos essenciais, como a equidade no financiamento, a pactuação entre os entes, a organização de serviços em rede e o foco no usuário. O processo de regionalização deve levar em conta a construção de uma rede hierarquizada de serviços de saúde. E é preciso que exista um planejamento regional integrado para definir competências, responsabilidades,
e garantir o acesso dos usuários a todos os níveis de atenção. Na medida em que os gestores foram colocando para funcionar as chamadas redes de atenção à saúde, onde ficam as linhas de cuidado, esse lançamento das redes formou as regiões. E é o conjunto desses planos das unidades de saúde atendendo os territórios que vai resultar no planejamento regional integrado, que a gente tem que levantar a capacidade instalada, os indicadores, as necessidades da população, as causas de adoecimento e morte das pessoas da sua região. Então, até isso chegar na governança regional. A governança faz um planejamento local, depois o planejamento regional integrado e depois isso tudo cai no plano estadual de saúde, passando, obviamente, pelo plano municipal de saúde, que é todo negociado com seus órgãos colegiados. Então, depois que o gestor reconheceu todas as questões específicas do território, fez um plano local e agora está preparado para fazer um plano regional, precisa de compartilhar as decisões para aquela região. É importante que na Comissão Intergestores Bipartite Regional, os planos regionais integrados passem por ali, pelo menos para serem discutidos e a argumentação de atender prontamente os pacientes em risco. Um movimento muito interessante, um movimento ascendente. O processo de regionalização deve promover equilíbrio na distribuição de recursos aos diversos pontos da rede. Isso para que os recursos não se concentrem apenas nos pontos de maior densidade tecnológica. E o conceito de regionalização não pode ser separado do princípio da descentralização, ou seja, os entes federados possuem competências, responsabilidades, mas também possuem autonomia. A nossa região hoje busca esse fortalecimento regional. Esse fortalecimento que faz com que a participação de todos os gestores, essa cooperação de decisão de todos os gestores, faz com que a gente fortaleça o serviço, faz com que a gente consiga qualificar o serviço e assim o usuário, o usuário do SUS, ele possa ter um serviço de maior qualidade, ele possa ser muito bem mais assistido, E assim, diminuindo as distâncias para que ele possa ser resolvido na região. Então, nós temos buscado, dentro dessa regionalização, esse fortalecimento, articulando os gestores para que estejam juntos. Porque quando a gente caminha junto, na mesma linha, a gente conseguiu perceber que a gente consegue ser mais resolutivo. Isso faz com que a gente consiga abranger os serviços, e ter acesso muito mais fácil aos usuários. Que quando cada município trabalha da sua maneira, a região não caminha. Então, quando a gente traz isso para a região, a gente busca e o gestor entende a necessidade de estar junto nas decisões, de estar junto entendendo todo o processo de trabalho, isso faz com que a região consiga atingir melhores índices, melhores indicadores, e isso faz com que a gente consiga cada vez mais trazer serviços de qualidade para a nossa região. O sucesso na organização de uma rede de atenção depende da capacidade que os municípios têm em se articular. Júlia vai levar o problema com os exames de mamografia para serem tratados na Comissão Intergestores Regional. Olga também está preocupada e acredita que existem dificuldades de regulação na rede. A rede de atenção é única, mas ela pode ser organizada de várias formas dentro do território. A governança local, ela precisa pegar essas questões e ir organizando a rede de
serviços. Então, para isso, ela precisa conhecer muito fortemente os territórios onde as unidades estão, porque cada território tem uma característica bastante específica e a governança precisa reconhecer isso, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer uma grande cirurgia pelo SUS, mas na hora de fazer um eletrocardiograma ou uma consulta com um cardiologista, aí 6 meses para chegar a sua vez. Então, por que essas unidades estão assim tão lotadas? Primeiro, porque a atenção básica, ela encaminha um paciente que ela poderia atender no seu território, na sua unidade. E, além disso, também a atenção especializada abraça o doente que é encaminhado a ela e não larga mais. Enfim, ela fica com aquele paciente e a agenda vai cada vez mais ficando sobrecarregada. Então, essa unidade é mesmo um ponto estratégico para se organizar as regiões. Hoje, nós temos um ponto nevrálgico nas unidades especializadas e é preciso dar esse passo de considerar a unidade especializada como uma referência. Então, a atenção básica ela não pode ser apenas um lugar que faz consulta curativa e vacina. Não, ela tem que ser uma unidade capaz de trabalhar em equipe, fazer uma equipe multiprofissional que possa adotar, e aí sim, adotar esse paciente, vincular esse paciente ao território da unidade básica. E quando ele precisar de alguma coisa especializada, ele vai para a unidade, mas volta. O gestor não pode esquecer que a organização do cuidado no território deve ter sempre as vivências e necessidades do usuário como centro. E agora vamos para o estado do Paraná, no município de Manoel Ribas. Sou Claudinei Batista de Jesus, gestor da Secretaria Municipal de Saúde do município de Manoel Ribas, Paraná. Temos, segundo o último censo, 13.500 habitantes. Temos uma particularidade que alguns municípios do Paraná também têm, que é uma população indígena. Uma vez que cada particularidade de cada município, né, em discutir saúde, na maioria das vezes, né, tem que trazer junto também o controle social, o Conselho Municipal de Saúde, para discutir ações, e discutir orçamento, e discutir propostas e investimento. Fizemos um investimento no prontuário eletrônico. Então, todo atendimento de saúde dentro do nosso município é gerenciado por um sistema só. Vamos para o município de Gravatá, em Pernambuco. Sou secretário de Saúde de Gravatá, estado de Pernambuco, que fica a 80 quilômetros de Recife. Aqui no nosso município, nós temos 80 mil habitantes. Em Gravatá, nós temos um hospital com 56 leitos, né? Temos 22 unidades básicas de saúde e temos uma policlínica e uma clínica da mulher. Então, foi aí que nós imaginamos e uma UPA para ser concluída. Foi aí que nós imaginamos que poderíamos montar um serviço aqui no nosso município que tivesse uma repercussão maior e que desse realmente o hospital que estava quase ocioso, que desse um encaminhamento a esse atendimento hospitalar. E foi aí que veio a ideia, né, e foi imediatamente conversada com o Estado, todas as questões da regionalização, montar uma UTI. E hoje nós temos 20 leitos de UTI aqui funcionando no nosso município. Nós estamos trabalhando dentro da atenção primária no sentido de fortalecer, né, uma vez que ela é a ordenadora de todas as ações de saúde, com atenção primária resolutiva e bem ordenadora nas ações. Ela que resolve 80% dos problemas de saúde do município.
essa montagem que nós fizemos aqui, em todo o estado de Pernambuco, é no sentido realmente de melhorar a questão do atendimento ao público que muitas vezes se desloca 100 km, 200 km, 300 km atrás de alguns serviços de saúde. Tudo isso passa, logicamente, pela questão do recurso financeiro, recursos humanos, recursos financeiros esses que são muito escassos, porém a gente sempre tem procurado melhorar a questão do recurso financeiro com algumas outras ações ofertadas, né? Um exemplo do paciente que será estratificado. Na maioria das vezes, esse paciente ele tem um rol de exames para ser feito. Por quê? Para otimizar o atendimento do AME, para otimizar essa fila de espera, para não sobrecarregar e para não encaminhar esse paciente de forma desnecessária. Então, o município ele tem que proporcionar, e Manuel Ribas está proporcionando, exames laboratoriais com qualidade. A nossa equipe de saúde ela tem acesso a todos os resultados de exame, ele sincroniza tudo dentro de um sistema próprio. Isso é importante salientar porque só podemos tomar decisão acima de dados e avaliar serviço acima de estatísticas e monitoramento. As dificuldades que nós temos enfrentado compartilhando, né, regionalmente, né, cada região, ela já sabe, porque isso é um processo que vem aqui no nosso estado há muito tempo. Agora ele está sendo aprimorado, logicamente, ele está sendo reinventado, vamos dizer assim, mais regulações dos municípios, que é integrada junto com a regulação do Estado, e não só do Estado, como também a referência aqui na nossa região, que é Caruaru. Essa regulação ela é feita de uma forma mais tranquila, né? Embora a gente tenha filas, temos fila, mas é muito menor do que era anteriormente, antes dessa discussão que nós já temos feito. Então, isso tem dado um avanço muito forte aqui na nossa regionalização, numa região onde tem quase 2 milhões de habitantes. Há uma sincronia entre as duas equipes, tanto na especializada quanto na atenção básica, e elas trabalham juntas. A união dessas equipes é que fazem total diferença na hora do êxito e da continuidade. Uma vez que o paciente ele tem a sua autonomia e ele tem da equipe o respeito à sua integralidade, então ele se sente confiante e ele continua o atendimento, sabendo que a atenção básica ela é um atendimento contínuo. Isso é uma experiência que a gente pode, logicamente, conversar com os outros municípios e dizer a eles que chamem, convoquem, né, tenha um corpo técnico que faça essa discussão junto com o Estado e que leve para o município com uma proposta eficiente e eficaz para que a gente funcione bem e que a gente tenha uma discussão voltada para o município e para os seus problemas. É isso que a gente precisa fazer e consolidar em todas as nossas regiões. A nossa aula está quase no fim, por isso vamos rever os destaques de hoje? Nesta aula, nós começamos a entender as causas e desafios gerados pela desorganização dos serviços nas redes de atenção à saúde. Nós vimos que, na rede, a atenção básica sempre será a ordenadora da atenção, mas que ela precisa estar próxima da atenção especializada. A gente mostrou que a integralidade do cuidado na rede depende de um processo de regionalização baseado no conhecimento do território e na colaboração entre gestores. E, por fim, deixamos claro que todo o cuidado deve ser organizado com foco no usuário e em suas necessidades de saúde. Como você já sabe, agora os seus estudos continuam no AVA e fique de olho também nas informações divulgadas pelo CONASEMS nas redes sociais. Na próxima aula, a gente vai conhecer ações práticas da atenção especializada na atenção hospitalar e ambulatorial. Nos vemos lá!